A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Hoje é um motivo de alegria, mais uma vez falar com os irmãos e agradecer a todos que estiveram nessa manhã e aqueles que ainda irão fazer. As doações de alimento foi uma bênção. Já conseguimos então fazer com que essas cestas já chegassem ao lar dos nossos irmãos que já a recebem mensalmente, também a outras famílias que também não pertencem à igreja, mas estamos ajudando conforme somos informados pelos nossos irmãos, e também a todos que têm contribuído com a obra de Deus em todos os sentidos. Um agradecimento aos irmãos e irmãs da assistência social, tesoureiros, todos que ali estiveram também nessa manhã. E hoje é um dia especial que nós comemoramos a Páscoa. E é um dia importante porque para nós cristãos a Páscoa é o motivo de uma comemoração da morte de Cristo, mas também a sua ressurreição. E essa ressurreição que nos garante a nossa vitória, a nossa salvação e a nossa vida de comunhão com o nosso Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Eu queria ler aqui um texto da Palavra do Senhor, que está no Evangelho que João escreveu, capítulo de número 20 e o versículo 19 e 20, que nos diz assim: Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor Jesus. Logo após a prisão de Jesus, nós vamos encontrar nos relatos dos evangelhos que Cristo ficou sozinho. Os seus discípulos se dispersaram. E nós vamos ver então que depois de sua morte, no terceiro dia, as mulheres de madrugada saem ao sepulcro para ali cuidar do corpo de Cristo. Ao chegarem ali, os anjos anunciam e perguntam, melhor dizendo, o que elas buscavam. E logo Jesus então se identifica a Maria Madalena, dizendo que ele tinha ressuscitado e que ela agora deveria ir e contar aos discípulos que ele havia ressuscitado. É fato que eles estavam temerosos, porque o próprio texto vai nos dizer que assim eles estavam por medo dos judeus de fazerem com eles algum tipo de mal a qual tinham feito a Jesus. E eles estavam cerrados dentro de uma casa, com medo, numa situação difícil, tristes, quem sabe desiludidos, receosos e temerosos quanto ao futuro, porque aquele que se dizia para eles o seu Salvador tinha então morrido. Mas eis que chega a notícia de sua ressurreição. Mas eles não puderam crer porque eles não tinham visto ainda o Senhor Jesus. Mas Jesus, ele quer sempre nos dar a certeza de que ele é o Salvador e de que ele é a esperança viva para o homem. Então Jesus, na tarde daquele dia, como no dia de hoje, já encerrando esse dia, chegando no final da tarde, me dirijo a vocês conforme esta passagem, que diz: no final da tarde daquele dia, Jesus se pôs no meio deles na casa onde estavam reunidos. E a palavra que Jesus disse a eles foi: paz seja convosco. E para ter a certeza de que ele era o Cristo, ele mostra suas mãos e o seu lado transpassado por amor de nós. Sabemos que a morte de Cristo é a única certeza que temos de salvação e de reconciliação com Deus. E a sua ressurreição, ela nos dá essa certeza de que nós também temos o nosso tempo de existência e, se assim Deus não nos arrebatar antes disso, provaremos a morte. Mas sabemos também que com ele ressuscitaremos no dia em que ele vier buscar os santos do Senhor. Mas nessa tarde eu gostaria de compartilhar os irmãos que, da mesma forma que aqueles discípulos se encontravam naquele dia, todos nós estamos também pensativos em relação a tudo isso que está ocorrendo nos nossos dias,
e também acerca daquilo que virá ou que será o nosso futuro. Mas a certeza que temos e que o Senhor quer nos transmitir nessa tarde com a mensagem de Páscoa desse dia que nós assim comemoramos a sua ressurreição, é nos fazer lembrar que Ele está no meio de nós, Ele está em nós, Ele está na nossa vida através da presença do Espírito Santo, dizendo para nós, paz seja convosco, e mostrando para nós o seu amor em forma de suas feridas, dizendo para nós nesse dia, eu morri por cada um de vocês, então não temam, ó pequeno rebanho. Nós somos o rebanho de Cristo, não devemos temer, não devemos ficar temerosos em relação a tudo isso que está ocorrendo. Sim, prudentes, mas não temerosos, sabendo que Cristo ressuscitou e que em breve, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Que nós devemos nos manter firmes e confiantes na promessa da sua vinda, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, para nos garantir a certeza da nossa salvação. E se há algo mais precioso que possuímos nessa vida, não são os nossos bens, até mesmo a nossa família, mas aquilo que, ainda que tudo isso seja bom e precioso, mas o que mais temos de precioso nessa vida é a esperança viva que habita no meu e no teu coração. E que essas palavras do Senhor Jesus dita aos discípulos naquele dia, possa também, você também possa nesse dia receber essas palavras. Ele dizendo para nós no meio de toda essa situação, como ele estava no meio dos discípulos aquele dia. E no meio dessa situação em que nós estamos vivendo, nós possamos receber esta mensagem, dizendo ao nosso coração, paz seja convosco, veja aqui o meu lado traspassado e as minhas mãos furadas por amor de vocês. Se eu dei a minha vida na cruz do Calvário, para que vocês pudessem ter a esperança de salvação e vida eterna, quanto mais eu não cuidarei de tudo aquilo que é relacionado à vida de vocês nesta terra. Saibam que Cristo está com as suas mãos estendidas e os seus olhos estão sobre a vida de cada um de nós. Então que hoje possamos recordar no nosso coração, sim, todo o sofrimento de Cristo, mas no dia de hoje lembrarmos de que Ele ressuscitou para nos garantir a vitória e para nos dar essa certeza de salvação. E que hoje nós possamos, mais uma vez eu digo, ouvir como se Cristo estivesse nos dizendo através dessa voz que chega até você. Paz seja convosco, eu venci a morte e vocês vencerão também, porque eu morri e ressuscitei, e vocês também assim ressuscitarão para a glória do nome do Senhor. E Ele também nos diz assim, que nesse mundo nós passaríamos por momentos como esse que estamos vivendo, mas Ele também nos disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci tudo por amor de vocês, e certamente vocês também vencerão. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e que continuemos firmes com Cristo. Hoje não poderemos estar reunidos para celebrar esse momento num culto de adoração a Deus presencialmente, mas que cada um de nós temos a certeza disso, que Cristo habita em nossa vida. Então nós celebramos todos os dias que somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque com Ele morremos e com Ele ressuscitamos para uma vida nova, de adoração e de serviço e de amor a Deus e ao próximo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, a vocês e a toda a sua família. Amém.